Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre o campo elétrico, né? Dessa vez nós vamos estudar sobre o campo elétrico uniforme, tá? O campo elétrico, em uma região do espaço, ele é considerado uniforme quando o seu módulo, a sua direção e o seu sentido são constantes, tá? Em todos os pontos dessa região considerada. Um campo elétrico com essas configurações, né, com essas configurações constantes, ele pode ser produzido por duas placas metálicas eletrizadas, por exemplo, né? Se a placa, né, aqui eu tenho duas placas, uma placa carregada positivamente e uma placa carregada negativamente. Se a placa for carregada positivamente, as linhas de campo, elas vão apontar para fora da placa. Vocês lembram da carga elétrica? Quando a carga era positiva, as linhas de campo, né, apontavam para fora. A mesma coisa ocorre aqui quando eu tenho uma placa carregada positivamente. Se essas cargas da placa forem carregadas negativamente, as linhas de campo, elas vão apontar para dentro da placa, né? Para a superfície da placa. E outra maneira de gerar um campo elétrico uniforme é utilizando duas placas metálicas paralelas e com sinais opostos, tá? Então, eu tenho uma placa carregada positivamente e uma placa carregada negativamente. As setas que indicam o campo elétrico, porque assim, pessoal, essas setinhas, na verdade, são vetores. E esses vetores, eles indicam o campo elétrico. O símbolo do campo elétrico é o E, tá? E a gente escreve, né, essa flechinha aqui em cima para indicar que o campo elétrico é uma grandeza vetorial, certo? Então, voltando aqui, se eu tenho, né, duas placas, uma carregada positivamente e outra carregada negativamente, de que maneira que eu vou indicar o campo elétrico no interior dessas placas? Eu sei que o campo de uma placa carregada positivamente sai da placa e o campo de uma placa carregada negativamente, ela entra na placa. Então, o que eu vou fazer? Sai da placa carregada positivamente e entra na placa que está carregada negativamente. Isso é assim que eu vou indicar o campo elétrico. Então, as setas saem da placa que está carregada positivamente e chegam na placa que está eletrizada negativamente, tá? E aqui, ó, o campo elétrico externo, aqui ao redor dessas placas, ele pode ser desprezado, tá? A gente considera apenas o campo elétrico no interior das placas, entre essas duas placas. Eu posso utilizar placas carregadas positivamente ou negativamente, né, com um campo elétrico uniforme no seu interior, para descobrir o sinal de partículas, né? Por exemplo, eu não sei qual é o sinal dessa partícula e eu jogo essa partícula com uma velocidade constante no interior dessas duas placas e eu vou descobrir qual é o sinal da partícula. Por exemplo, vamos imaginar que essa partícula aqui, ela está neutra, tá? Ela não está carregada nem positivamente, nem negativamente. Ela está neutra, né? Mas a gente não sabe se ela está neutra, se ela está carregada ou não. E eu jogo essa partícula com uma velocidade constante aqui no interior dessa placa. Qual será o seu deslocamento, né? O que acontece? Se não ocorrer nenhum desvio, se ela continuar o seu movimento, né, em velocidade constante, em linha reta, significa que a partícula está neutra. Por exemplo, se eu tenho uma partícula carregada positivamente, ela está carregada positivamente, e eu solto essa partícula com uma velocidade constante no interior dessas duas placas, o que vai acontecer aqui? Bom, nós temos que nos lembrar que os opostos se atraem.
Se essa carga está carregada positivamente, ela vai ser atraída por uma dessas duas placas. Então, a carga carregada positivamente vai ser atraída pelo oposto, né? Pela carga negativa dessa placa. Então, a sua trajetória vai ser modificada, né? Ela vai ser atraída para essa placa que está carregada negativamente. Se eu tiver uma carga carregada negativamente, aqui embaixo, ó, o que vai acontecer, né, com o movimento dessa partícula? Ela não vai continuar o seu movimento em linha reta, como aconteceu aqui. Ela vai ser atraída pela placa carregada positivamente. Então, ela vai sofrer, né, uma mudança na sua trajetória. Então, dependendo do sinal da carga, vai ocorrer um desvio, né, na trajetória para um lado ou para o outro. E assim é possível a gente saber se essa carga está carregada positivamente ou negativamente, certo? E se não ocorrer nenhuma alteração da trajetória, nenhum desvio, significa que a partícula ela está neutra. Quando nós temos, né, uma partícula sendo atraída por uma placa, nós encontramos aqui uma força elétrica de atração, ó. Eu vou desenhar a minha força elétrica para cá, ó. Porque ela está atraindo, né, essa partícula. E a minha força elétrica, nesse caso aqui, ela vai apontar para cá. Porque a partícula, né, está sendo atraída, a partícula negativa está sendo atraída pela placa positiva. Então é isso, pessoal. Na semana que vem nós vamos estudar sobre o funcionamento de uma impressora de jato de tinta, que no seu interior ela possui duas placas paralelas que geram também um campo elétrico. Qualquer dúvida, estou à disposição. Grande abraço. Tchau, tchau.